também ressaltar algumas coisas. E, fora isso, são muitos dados, eu não vou entrar nisso tudo, mas a gente vive com essa crise também um processo de concentração e centralização das riquezas como nunca antes. E isso é importante fazer essa afirmação, porque tem sempre aqueles setores que ficam dizendo que o marxismo já não explica mais, que não vale mais, né? Enfim, e um monte de baboseira. E essa constatação do processo de acumulação, de concentração e centralização de capital, Marx afirmou essa tendência do capitalismo há mais de 160 anos atrás. E aí precisou de uma ONG, a Oxfam, em 2015, confirmar que 1% da população agora era mais rico que os outros 99%. Foi o Marx que falou que essa tendência há 160 anos, mais de 160 anos atrás. Então, está se confirmando cabalmente, afirmações do marxismo, elas estão se tornando cabalmente verdades, novamente, se apresentando de forma extremamente importante, e nós precisamos, nós, revolucionários e revolucionárias, não podemos entrar no discurso da grande burguesia e dos seus infiltrados nos movimentos que vão desarticulando a arma central que nós temos ideológica, né? E sem estar armado ideologicamente, nós não vamos conseguir desenvolver. Sem teoria revolucionária, é impossível conceber um movimento revolucionário consequente que vá... Por quê? Porque o lado de lá tem ideologia. Inclusive, a guerra ideológica é uma das questões fundamentais, a guerra teórica. Ela está junto no processo da luta prática, política, econômica, social. Enfim, essa é a grande contradição. Vejam, camaradas, companheiros e companheiras, parte da esquerda está, mesmo do campo, mais à esquerda, no campo institucional, que eu estou fazendo a afirmação centralmente, mas que às vezes vem, inclusive, de um campo popular, de luta e tal, está capturada pelo neoliberalismo no Brasil. Né? Vejamos a discussão da reforma tributária agora, que fica um negócio assim, lastimável, sabe? Como os setores abaixam a cabeça, entendeu? Para os bancos, para o grande capital, para o agronegócio, entendeu? Esse enfrentamento necessário está por ser feito. Então, estou citando esse quadro aqui, porque a classe trabalhadora, isso é uma afirmação da unidade popular. O povo brasileiro, a classe trabalhadora do nosso país está abandonada. Essa é uma afirmação que nós fazemos. E se os revolucionários e as revolucionárias não se ligar nisso e cair para dentro das periferias desse país, nós não vamos ver alteração. Na verdade, nós vamos ver uma alteração. Não ao nosso favor, mas contra nós. Piora. Quem acha que as coisas não podem piorar, pode. Entendeu? O brutal processo de retirada de direito não está concluído. O golpe institucional de 2016 não foi derrotado incompleto, só ganhando a eleição, o Lula vencendo a eleição agora em 2022. Tem etapas importantes dos processos que só vão ser resolvidas pelas ruas, e eu quero finalizar minha intervenção colocando a moradia e as lutas, e aí voltando aqui. Você vê esse grau de acumulação? Veja hoje como o orçamento se dá. Você tem uma briga, 20,5 milhões de famílias de extrema pobreza para receber Bolsa Família, auxílios, né? O governo gasta 70 bilhões com isso. Isso é uma briga. Entendeu? É um negócio absurdo, sabe? Os setores que todo o tempo tenta tirar, fala que se gasta demais com pobre no Brasil. Mas com pagamento de juro, amortização, refinanciamento de uma dívida que já foi paga um monte de vezes, e que nem um instrumento legal, mínimo, que chama auditar, para você saber se deve ou não, auditoria. Entendeu? Que essas empresas, desse bando dessa classe dominante reacionária, vivem dizendo, é importante a empresa fazer seu trabalho de auditoria e tal. Mas quando é para fazer do que é central, que é o orçamento brasileiro, federal, isso não pode. É um absurdo. Se gasta mais de 1,8 trilhão com isso. Então, para os 20 milhões, se gasta 70 bi. Agora, para meia dúzia de banqueiro, especulador nacional e internacional, isso está longe de dar 0,5% da população, gasta-se 1,8 trilhão de um orçamento riquíssimo do nosso país. Nosso país é muito rico, poderia resolver os problemas sociais. Nosso problema não é falta de dinheiro, falta de condições materiais suficientes para resolver os graves problemas que o nosso país tem. E eu quero citar esses absurdos do último período, a reforma Previdência Trabalhista, que eu fiz referência aqui,
e que é Temer e Bolsonaro, aprofundado por Bolsonaro, e agora o teto de gasto lá atrás, que já era um absurdo, e esse arcabouço fiscal consegue ser pior do que a emenda constitucional 95, né? Que inclusive inclui teto, piso da enfermagem em teto de gasto, sabe? Que é um negócio absurdo, inclui FUDEB, entendeu? É umas coisas assim, umas maldades contra o nosso povo, que assim, para você ver que não tem limite essas classes dominantes. Elas não têm, enquanto elas puderem arrancar, explorar, tirar, né, subjugar, superexplorar, elas farão. Não esperemos boa vontade de nenhum dos setores das classes dominantes brasileiras, extremamente racistas, patriarcais, machistas, autoritárias, entendeu? Antipovo, isso são as classes dominantes. E nós, camaradas, precisamos ter essa consciência, porque tem uma propaganda de conciliação com esses setores impressionante se dizendo de campo de esquerda. E nós temos que ter certeza que a correlação de força tem que ser gerada do lado de cá. Não esperemos a boa vontade das classes dominantes para nos dar condição de gerar correlação de força. Renato, o mesmo problema que você tem, eu também tenho. Estou na quebrada aqui, está rolando um som aqui também, não sei se você está entrando aqui, mas faz parte do cotidiano, né? Daqui a pouco passa o carro do ovo também, tem um vídeo, inclusive, que eu fiz na campanha eleitoral, que viralizou, que eu estava dando entrevista, aí um barulhão, fica aí, o carro do ovo, tá passando. Então, acontece. Mas, voltando aqui, eu ia comentar esse negócio da reforma tributária, né? Eu até, inclusive, fiquei muito feliz com a declaração do deputado Glauber, da posição que apresentou, né? Quero reforçar isso aqui, de não se render, né? E você vê uma reforma foi aprovada na Câmara em 2 turnos, em tempo recorde, de um negócio altamente complexo, que mexe com a vida do povo brasileiro, sabe? Que está com o nome de reforma tributária, que é um negócio assim que você dá uma ideia que você agora vai, né? Vai taxar os ricos, vai fazer o rico pagar imposto, né? Enfim, vai reduzir os impostos no geral, que o discurso também das classes dominantes é tão grande que ele é o seguinte: no Brasil se paga muito imposto. Aí todo mundo, nossa, é mesmo, paga muito imposto, realmente, porque nós trabalhadores pagamos mesmo. O povo pobre paga muito imposto mesmo. É real. Aí os grandes empresários se colocam no meio também, como se fosse. As classes dominantes no Brasil não pagam nada. Muito pouco, perto da renda que eles têm. Por quê? Porque não se taxa patrimônio e renda, que é o central. Você quer fazer reforma tributária, tem que entrar no problema de herança, sabe? De fortuna, de circulação, de tanto dinheiro que esses caras não se mexem, não está se mexendo no problema dos ricos.